é que a divulgação não deve ser entendida como algo trivial, algo menor, uma variável quase desprezível de um projeto. A divulgação, ela requer planejamento e estratégia. Isso é absolutamente fundamental para que o emprego do tempo e da energia, no sentido de se alcançar um determinado resultado, sejam efetivos, que não haja desperdício. Eu entendo que existe uma ciência da comunicação, não é uma ciência exata, mas existe um jeito certo de fazer. Ou pelo menos existe um jeito mais certo de fazer, que nos livrará do desgosto de, depois de tanto tempo empregando tanta energia num determinado projeto de divulgação, o resultado ser pífio, desprezível. E a gente, no meio espírita, sempre põe assim: não, o acaso não existe, era para dar errado mesmo. Eu não acho assim. Eu acho que a vida é muito preciosa para a gente, a cada fracasso que faz parte de um projeto bem sucedido, os momentos difíceis, a gente menosprezar o fracasso e dizer: tudo bem, na outra vai dar certo. Não vai dar certo se a gente não tornar a experiência fracassada uma lição. Ela nos traz uma informação importante que a gente precisa decodificar, assimilar e reprogramar. Portanto, a palavra-chave de hoje é inovação. Do jeito que está, não está legal. É a minha opinião. Agravante, que na verdade é um desafio. A reflexão proposta para hoje, que está acontecendo aqui no Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, aberto esse compartilhamento com outras praças virtuais, é a mesma que acontece em poderosos grupos de comunicação do setor privado, em empresas públicas em diferentes níveis, no terceiro setor, em diferentes organizações não governamentais do Brasil e do exterior, em diferentes igrejas, associações de classe, sindicatos, escolas e universidades. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente está pensando projeto de comunicação para o século XXI ou daqui para frente, não dá para olhar para o retrovisor e mirar nas experiências passadas, porque nós estamos assistindo ou testemunhando um momento histórico sem precedentes de uma operação desmonte das plataformas de comunicação conhecidas. Jornais impressos, revistas, publicações de papel estão desaparecendo em favor de projetos virtuais. Grandes jornais estão se tornando virtuais. Nós temos um novo conceito na área da comunicação que se chama multiplataforma, ou seja, uma rádio, como a Rádio Rio de Janeiro, se quiser ser só rádio, eu não acho que seja pouca coisa, vai desaparecer do mapa, ou vai restringir muito o alcance dos seus ouvintes. Precisa ter uma pegada na internet, precisa ter uma página numa rede social, precisa disponibilizar sua programação para o mundo, não apenas ao vivo, mas pacotes gravados. Isso é adaptação aos novos tempos e não é o suficiente. TV Globo está discutindo isso. New York Times está discutindo isso. Movimento católico, evangélico, islâmico está discutindo isso. Não temos respostas sobre o que será o mundo da comunicação daqui a 5 ou 10 anos, tamanha a velocidade desse processo. Mas isso não deve inibir o debate e a reflexão desde já. Pelo contrário, não debater ou não refletir significa ser refém das circunstâncias, que é o pior cenário. No estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, lá na frente a gente vê como é que fica. Não vai ficar bem. Vou aqui arbitrariamente. Gabriel faz isso melhor do que eu, e vocês têm que ouvir o que ele tem para dizer da experiência do Sul. Mas eu vou arbitrar aqui 4 categorias de divulgação espíritas. A primeira se resolve no microcosmo de cada instituição espírita. Na sua instituição espírita você vai ter um trabalho de divulgação para quê? Para divulgar as rotinas do centro, estudo sistematizado, reunião mediúnica, evangelização, atendimento fraterno. Aí de repente tem uma campanha que você quer fazer, campanha do quilo, do sopão, ajude a instituição a manter sua creche, seu orfanato, seu asilo, seu hospital. Campanha para ajudar outras instituições,
Temos aqui uma amiga de Nova Friburgo, 3 anos depois continua absolutamente vulnerável a novas chuvas de verão, infelizmente, mas de repente várias instituições, espíritas ou não, religiosas ou não, se confraternizam num movimento de assistência à população vulnerável, a divulgação, microcosmo da instituição, a tarefa que caberia a qualquer voluntário que tenha alguma disponibilidade para arregaçar a manga e fazer esse trabalho, não necessariamente um jornalista, ou alguém especialista em publicidade e relações públicas, um voluntário pode muito bem dar conta dessa função. É a divulgação que se resolve no microcosmo. Um outro nível de divulgação do movimento espírita é a institucional. Quem fala em nome do espiritismo no Brasil? Que às vezes é importante saber. Se, por exemplo, há um projeto de lei no Congresso tramitando para liberalizar o aborto, haverá alguém que fale em nome do movimento espírita. Qual é a posição da doutrina em relação a esse tema? Há um outro exemplo que eu queria dar, escolhi a dedo esse. Quando há a notícia num telejornal de grande audiência de que centros espíritas estão sendo expulsos de comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, dominadas por traficantes que têm afinidades com certas seitas neopentecostais que estigmatizam instituições espíritas. Então, a notícia é essa, e o nosso movimento espírita emite uma nota dizendo assim: quero ressaltar que o espiritismo ao qual vocês se referem não é o verdadeiro espiritismo, porque o espiritismo no dicionário tem origem na palavra em francês espiritisme. Portanto, o verdadeiro espiritismo é o codificado por Allan Kardec. Quantas vezes eu já vi essa preocupação que nós temos em nome da pureza doutrinária de separar espiritismo daqui ou dali. Eu estou citando isso como exemplo porque eu acho que nesse caso em particular, que é uma realidade que está acontecendo nas comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, em relação às nossas tradições co-irmãs afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé, que estão sendo varridas das comunidades de baixa renda por traficantes que têm ligações com certas tradições neopentecostais. Se a gente vai emitir uma nota, não é para dizer esse não é o meu espiritismo, é para dizer nós, enquanto movimento espíritas, repudiamos o que acontece em grande escala hoje no Rio de Janeiro, que é a perseguição e a expulsão de religiões afro-brasileiras dos seus redutos tradicionais. Entre outras razões, porque nós já experimentamos o dissabor de sermos perseguidos por lei nesse país. O espiritismo já foi proibido, conhecemos esse desgosto. Não é para recriminar a mídia só para dizer o verdadeiro espiritismo é o meu. Você pode até fazer essa menção na nota, dizer assim: queremos dizer que o movimento espírita, assim denominado por Allan Kardec no século XIX, repudia a perseguição, ok. Mas a gente não pode perder o foco. Quando a pureza doutrinária é mais importante do que solidariedade com quem está sendo perseguido. Bom, segundo nível então que eu falei aqui, é institucional. Quem fala em nome do movimento espírita? Precisamos ter articulação. E aí precisa ter alguém que sabe escrever. Precisa ter alguém que tenha credibilidade e autoridade moral para falar em nome do espiritismo. Tem que ter previamente, isso não é na hora que acontece, quem escreve, não, já tem que ter o protocolo. Terceiro nível, todas as mídias espíritas, rádios, televisões, jornais, revistas, Face, Twitter, sites, ou seja, quando você usa as diferentes plataformas de comunicação associando-as a espiritismo. É o espiritismo no varejo e na veia, nas múltiplas mídias que existem por aí. É uma outra divulgação. Estou falando aqui, portanto, do microcosmo da instituição, da comunicação institucional, quem fala em nome do espiritismo. Terceira, no varejo das múltiplas mídias. E quarta, os grandes médiuns e oradores espíritas, os grandes divulgadores por excelência. E aí temos uma questão que eu queria compartilhar com vocês. Vocês já sabem, o grande divulgador do espiritismo nesse capítulo é Divaldo, que já tem 86 anos, com um corpinho de 68. Agora, pelas leis que regem a vida e o universo,
é prudente, o próprio Divaldo, me parece, estimula essa reflexão, que a gente possa sempre contar com um plano B. Ou seja, é injusto que o movimento espírita deposite sobre os ombros de Divaldo a hercúlea tarefa da divulgação no Brasil e no mundo, dizendo: Divaldo está aí. E mais uma jornada com o Divaldo. E aí você diz: beleza, a gente não precisa se esforçar tanto. Quando o Divaldo vier, a gente mobiliza todos os nossos canais de comunicação junto ao povo para fazer divulgação e está resolvido. E quando o Divaldo não tiver? E quando o Divaldo desencarnar? Hein? Raul, nesse momento, se recupera das sequelas de um AVC. Estamos, portanto, num período de entre-safra de grandes médiuns e divulgadores do Espiritismo. Isso também, em algum momento, ainda que não seja a parte mais importante, deve estar presente nas considerações sobre divulgação do Espiritismo no Brasil. Eles são importantes, mas outros trabalhos precisam ser. Ai dos espíritas que dizem: não, vamos terceirizar o ônus da divulgação, porque eles falam melhor, porque eles têm autoridade de médiuns com credibilidade, porque eles são os grandes guardiões das verdades e das revelações espíritas. Ah, então tá, então eu cruzo meus braços e a gente fica aqui esperando acontecer as coisas. Não vai dar certo isso. Aliás, não é o que esse projeto do Espiritismo no Brasil me parece. Ao permitir a encarnação de grandes médiuns, eu digo entre-safra porque outros virão, certamente, a gente não pode ficar refém das circunstâncias, aguardando que os grandes missionários apareçam no horizonte para o movimento espírita andar. Senão eu não viria aqui hoje de manhã, num dia de folga. Nem vocês. Há algo que nos cabe ou nos compete fazer. O que e de que jeito? Essa é a questão. Avançando, já falei aqui, arbitrei 4 frentes de divulgação. E aqui eu preciso entrar com mais atenção na parte da imprensa espírita. Porque eu sou jornalista e sou espírita, mas eu trabalho num segmento do jornalismo que não é necessariamente vinculado, não é nada vinculado ao movimento espírita. Quando a gente fala de imprensa espírita, a gente tem que ter um certo cuidado para reconhecer o seguinte: um texto jornalístico espírita, ele tem que respeitar o leitor, o ouvinte, o telespectador e o internauta no seguinte princípio: a pior experiência que alguém que esteja assimilando, lendo, consumindo um texto jornalístico é se sentir alvo de uma catequização. É menosprezar a inteligência do nosso alvo, nosso público-alvo. A pergunta-chave é a seguinte: para que ou para quem imprensa espírita? Para os pares? Ou para quem ainda não se diz espírita? É uma pergunta simples. Qual é o público-alvo? Você escreve ou faz trabalhos jornalísticos? Não estou falando da divulgação. Separar aqui o comunicador espírita do jornalista espírita. Comunicação espírita, todo mundo que queira ajudar é bem-vindo. Quando você começa a pensar em imprensa espírita, você tem que pensar o que é notícia, qual é o meu público-alvo e como eu vou reportar os assuntos. Respeitar o interlocutor é não querer catequizá-lo desde o primeiro parágrafo. Não é um texto de evangelização, pelo amor de Deus. Isso é agredir a inteligência do nosso público. A imprensa espírita, ela precisa ter a habilidade de abordar um assunto do facto, um tema do momento, que eu vou chamar de notícia, e eu vou usar isso como efeito magnético. É a isca, para quem não é espírita, dizer: eu tenho interesse nesse assunto, não necessariamente no espiritismo. Esse assunto me fisgou. E esse assunto também será abordado à luz do espiritismo dentro da reportagem, com todo o respeito ao interlocutor. Não seremos proselitistas, não cometeremos a imprudência de ser proselitista num texto jornalístico. O princípio não é querer convencer alguém do que quer que seja. O princípio é dizer: nós, espíritas,
entendemos que temos convicção a partir disso e daquilo sobre esse assunto. Agora você que está lendo, está ouvindo, está consumindo essa informação, você tem o direito de fazer juízo de valor da forma que você deseja. É assim que se faz jornalismo sério. Respeitando o livre-arbítrio da pessoa. Vamos dar um exemplo para a gente não ficar genérico demais. Nós estamos em plena ebulição dos debates sobre biografias não autorizadas. Aí tem o povo que diz assim, tem que ter controle sobre o biografado não pode ser vilipendiado, ele tem que autorizar a biografia. E aí as vozes que não se calaram durante a ditadura denunciando a opressão, agora, ao que parece, vozes respeitáveis da MPB, ao que parece, é muito mal entendido na forma como eles se expressaram, mas eles realmente não acharam boa ideia que um biografado seja biografado à revelia, sujeito a imperfeições históricas. É o caso de Chico, Caetano, Milton, Gil. Nós temos essa semana o lançamento de uma biografia não autorizada de Kardec, escrita por um jornalista que se diz cético, Marcel Sotomayor. Eu, se estivesse à frente de uma redação de uma publicação espírita, faria a seguinte montagem. Ligaria para o Marcel, topa escrever 3, 4 mil caracteres com espaço, resumindo a tua obra? Por que você, jornalista cético, resolveu escrever sobre esse personagem? Por que ele te atrai? O que você acha importante nesse personagem, a ponto de levar você a consagrar tanto tempo e energia num registro biográfico? Quem é Kardec para você? Depois eu chamaria uma pessoa do movimento espírita com credibilidade para falar em nome de Allan Kardec, que eu ia encomendar um trabalho. Leia a biografia do Marcel e faça uma resenha absolutamente livre. Critique, elogia, faça ressalvas, mas faça do teu jeito. Um e outro. E a brincadeira na manchete, no mote, diz assim, em tempo, quer dizer, no momento em que o Brasil questiona as biografias não autorizadas, Kardec é o grande lançamento editorial do momento. Eu estou brincando, vocês estão achando graça, mas é isso que faz uma pessoa. Qual é o sinal dos tempos? Kardec não passou por isso no século XIX. Nós estamos sendo violentamente bombardeados de uma avalanche de apelos de diferentes frentes. A dispersão é o risco, é a armadilha da atualidade, a dispersão. A criança à mesa no iPhone. O adolescente que chega em casa e liga o som, liga o computador, liga o iPhone, liga a televisão, liga tudo, ele está plugado em tudo ao mesmo tempo e não consegue reter quase nada ao final de um dia. A dispersão é a grande armadilha do momento. Você passa uma vida inteira fazendo um monte de coisa e puxa o extrato no final da existência, o saldo é negativo. Jornalismo espírita tem que atrair atenção. De quem? Se for do espírita, business as usual, eu estou fazendo divulgação como sempre fiz, aí é fácil, você não se esforça. Aí espírita, é quase uma obrigação para o espírita, vou ler, né? Sou espírita. Qual é o desafio que está colocado na área da divulgação, da comunicação e principalmente da imprensa espírita? Sairmos do nosso clubinho fechado, do nosso quadradinho e tentar usar os recursos mágicos, tecnológicos, atraentes da comunicação, todos movidos e inspirados a partir dos nossos neurônios e dos nossos talentos, para atrair, sugerir no leitor ou no telespectador ou no ouvinte uma certa perturbação, dizendo, engraçado, eu pensava que espiritismo era outra coisa, não sabia que espiritismo pensava assim, não sabia que Kardec era esse cara. Mestre, pedagogo na França do século XIX, cético por definição, um homem de ciência. Ele não era dado ao misticismo ou superstição. Pessoa séria. Interessante, eu tinha outra imagem de espiritismo. Olha, você começa a reconfigurar o software.
Portanto, me permitam usar uma palavra herética no movimento espírita, por isso eu vou colocar entre aspas. Precisamos buscar novos clientes. A gente precisa sair do nosso quadradinho. Esse é o desafio do século XXI. A população do mundo já é de 7 bilhões. E a gente precisa prestar atenção nos números. Aqui não vai uma ideia do André. Aqui eu vou pedir licença porque eu vou compartilhar fatos. IBGE, Censo 2010. Capítulo das religiões. Quem acredita em Deus no Brasil e quem não acredita? Quem acredita em Deus professa que fé. O IBGE fez essa pergunta no último censo. Prestem atenção nos resultados que dizem respeito ao movimento espírita, porque isso é o ponto de partida da construção de uma nova metodologia na área da divulgação, na minha opinião. Os espíritas dobraram de tamanho em 10 anos, os números oficiais do IBGE. Porque tem o povo que é espírita, mas na hora do censo fala: o que você é? Eu sou espiritualista. Eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Mas ele vai no centro, ele já leu Kardec, ele toma um passezinho regularmente. Há alguma inibição. Então, é bom, eu vou compartilhar um número, que é um número oficial resultante de uma resposta. O recenseador, ele é claro e objetivo, ele diz: professa alguma fé? 3.848.876 brasileiros, quase 4 milhões de brasileiros, professaram a fé espírita. Espírita no sentido que nós atribuímos, porque o recenseador sabe que existe uma confusão semântica em relação ao espiritismo. Então são quase 4 milhões de espíritas assumidamente no Brasil. Dobramos de tamanho em 10 anos, de 1% para 2% da população. E daí? O nosso segmento espírita desponta em primeiro lugar em 3 quesitos. No quesito escolaridade, 31,5% dos espíritas declarados têm nível superior, quase 1/3. O espiritismo está emplacando onde há erudição acadêmica ou escolaridade. Presta atenção onde eu quero chegar. Somos em o primeiro lugar em nível de renda. Quase 20% dos espíritas declarados, 19,7%, têm renda mensal igual ou superior a 5 salários mínimos. Ninguém, nenhuma outra tradição religiosa, quem diz que acredita em alguma coisa no Brasil, não tem o nível de escolaridade, nem o nível de renda médio do espírita. E mais, somos os mais maduros. Somos os mais velhos. Olha, a idade média do espírita no Brasil é de 37 anos. Média. Significa dizer que não há nenhuma outra tradição religiosa ou mística no Brasil que reúne tanta gente madura como nós. Resumo da ópera, segundo o último censo do Brasil, 2010. Nós representamos 2% da população brasileira, dobramos em 10 anos. Onde estamos hoje? Pertencemos a um nicho de fé ou de crença que reúne os mais velhos, os com maior nível de escolaridade e de renda. Numa palavra provocadora, isso não é o IBGE que diz, sou eu. Somos a elite. E eu confesso a vocês que isso não me soa bem. E não me soa bem por quê? O cristianismo, quando Jesus recebeu ou foi consentida a ideia de Jesus reencarnar no planeta sem a necessidade de fazê-lo para ser de viva voz, aquele que iria trazer a boa nova. Ele não trouxe a boa nova para a elite.
Aí alguém vai dizer: André, mas ele não pôde dizer tudo, porque nem tudo as pessoas iam compreender. Ele usou metáforas, ele usou recursos pedagógicos para explicar algo que não era acessível há 2000 anos para um determinado segmento e prometeu o Consolador. A pergunta é: o Consolador veio para os eleitos? Ou o Consolador veio para todos? Porque Jesus veio para todos. E mesmo aqueles que não compreendiam Jesus, ele foi, segundo Joana de Ângeles, o grande mestre da pedagogia, porque ele se fez entender nos meios possíveis para todos os segmentos. Ele não segmentou, ele não priorizou. A pedagogia de Jesus foi ampla, geral e restrita. Portanto, esses números são vexatórios. E esses números devem nos instigar a uma renovação de princípios dentro do norte magnético da nossa bússola. Divulgar o que para quem? Qual é o objetivo do Espiritismo enquanto Consolador prometido? Terceira revelação: cristianismo redivivo. Para quem? Para quem tem mais renda? Para quem tem mais escolaridade? Para os mais velhos? Estamos cumprindo a promessa de Jesus? Olha as cutucadas que a gente recebe quando estuda os números do IBGE. Esse é o nosso desafio: fazer chegar o Espiritismo onde ele não está chegando. Tem um detalhe que me chamou a atenção no estudo do IBGE. Há muito mais mulheres, tanto nesse auditório quanto no movimento espírita. Esse auditório, em certa medida, reproduz a amostragem do IBGE. Nós temos 2.270.000 mulheres, arredondando para 1.580.000 homens. É possível que isso queira dizer alguma coisa. Aí o que falta? Pesquisas complementares, que o Espiritismo não realiza, não faz. A gente precisa fazer as perguntas certas para o nosso público-alvo. Você já leu alguma mídia? Já consumiu? Não é só ler, pode ser ouvir ou ver. Vamos perguntar para espíritas e não espíritas, vamos definir uma metodologia de pesquisa. O que você acha da mídia espírita? O que você acha da forma como o Espiritismo se comunica? O que você abomina, o que você gosta? O que te apetece, o que você recrimina? Precisa ter ciência da comunicação. Para a gente se comunicar bem, a gente precisa conhecer o universo em que a gente está inserido. A gente não pode ficar no centro espírita, digamos, presumindo. Eu presumo que dessa forma vai dar certo. Eu acho que dessa forma vai vingar. Isso é chute. Comunicação é ciência. Tem margem de erro? Não é uma ciência exata, mas a gente se leva a sério. Esse movimento que está acontecendo aqui agora, de divulgação, a gente tem que fazer seriamente. Prospecção de cenário com base em pesquisa. Esse é o desafio que une professores e jornalistas. Quando temos uma informação que não é de consumo imediato, quem procura o centro espírita com dor, com sofrimento, a gente não promete alívio imediato. A gente não está disputando o fiel contra as tradições. E a gente está dizendo para quem nos procura o seguinte: vamos dar o apoio possível e necessário, mas o grande construtor da tua paz, da tua felicidade é você. Para você ter as ferramentas necessárias para a sua reforma íntima, para o seu autoconhecimento, nós temos uma vasta literatura. Aí ele abre o livro dos Espíritos, dá de cara com palavrão: prolegômeno. E aí temos outra discussão importante na área da divulgação. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro livro? Qual é a primeira obra? Aonde você vai buscar as primeiras informações? Eu acho, isso já foi feito em algum lugar por aí, se não me engano, pela FEB em algum momento. Eu acho que a gente deveria ter em todo o centro espírita uma espécie de cartilha, resumindo em linhas gerais do que se trata. É como se fosse um release encorpado, calórico, didático, claro, objetivo, inteligível. Está aqui o que é o Espiritismo.
Qual é o esmero que eu vou ter, o cuidado técnico na hora de produzir uma cartilha de boas-vindas para quem se interessa ou tem curiosidade sobre espiritismo? Eu não vou usar palavras difíceis, ininteligíveis, sofisticadas e eruditas. Eu vou ser jornalístico. O jornalismo, por vício de origem, ele precisa se comunicar com todos os segmentos. O texto que você vê numa TV aberta ou numa rádio é um texto que o pós-doutor formado na Universidade de Durkheim, na Alemanha, vai se interessar pelo que está sendo dito ou está escrito, da mesma forma que aquela senhora, secretária do lar, empregada doméstica, que mora em Japeri, escolaridade incompleta, mas conseguiu compreender ou depreender as ideias principais. Jesus se comunicou com todos. Paulo se comunicou com todos. Kardec teve uma preocupação muito clara. Em meio à avalanche de mistificação e superstição, ele procurou, na forma como ele expressou a doutrina espírita, agregar credibilidade científica ao que estava sendo dito. O espiritismo é uma ciência complexa. E ele não procurou ali, naquele momento da codificação, perder todas as chances que teve de elencar o espiritismo como ciência, não como religião. Kardec não é o fundador de uma nova religião. Ele trouxe ao mundo uma filosofia espiritualista, que se for a terceira revelação, se for o cristianismo redivivo, se for o consolador prometido, não pode ser para as elites. Esse é o desafio do século XXI, não do século XIX. O desafio do século XXI é universalizar o acesso às informações-chave da doutrina espírita. A gente não quer que todo mundo seja erudito em espiritismo. É pedir demais, mesmo para quem se diz espírita. São enormes os desafios, todos eles realizáveis. Precisamos ter a coragem de mudar. Mudar é uma palavra que nos incomoda. Mudar de profissão, mudar de endereço, mudar de time, né, irmão? Mudar de time de futebol. Nós somos torcedores do Fluminense e sempre que nos encontramos o Fluminense perde. Hoje tem um Fla-Flu decisivo no Maracanã e confesso que todo o prazer que eu tenho de encontrar o Luizmar se esvai em dias que o Fluminense joga. Mudar é uma palavra que nos incomoda. Entretanto, meus amigos, vai uma opinião de um jornalista espírita. Se não mudarmos o rumo da divulgação, no censo 2040 do IBGE, provavelmente ostentaremos indicadores igualmente constrangedores ou comprometedores da vocação real dessa doutrina, que é ser o bem que ela nos traz, o conforto que ela nos trouxe, os benefícios que ela realiza a cada dia para cada um de nós, pela certeza que temos de que a morte não existe, pela convicção que construímos de que estamos inseridos na teia da vida com a espiritualidade presente, a lei de sintonia, a pluralidade dos mundos habitados, o que é Deus, lei de causa e efeito. Tudo isso que é riqueza imperecível não pode ficar restrita a uma elite. Obrigado pela atenção. Abrimos para pergunta ou questionamento. Você colocou um ponto importante. Todas as religiões estão buscando adeptos, estão buscando de alguma maneira. O Espiritismo está numa defasagem de idade, em que as nossas instituições, a quantidade de crianças na evangelização, tanto no início como nas mocidades, está realmente muito abaixo daquilo que nós esperávamos, né? Veja esse encontro aqui, foi muito divulgado. E eu me pergunto, o que nós temos que fazer como espírita? Como nós temos que levar a mensagem da doutrina espírita a esses novos meios de comunicação? Nós precisamos renovar, nós precisamos reeducar nossa postura de vida,
ou nós precisamos extravasar nos meios de comunicação? De que maneira? Tá? É isso que eu gostaria que você passasse, que o seu pensamento foi o meu durante a semana toda. O que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, quais são os cursos que nós temos que fazer, porque a CERJ, a Federação Espírita, os seus, tem feito diversos programas de cursos. Quando chegamos lá, são as mesmas pessoas, normalmente é aquele mesmo grupo. Também tem que partir de si, da pessoa, porque sem renovação interna não se faz. Eu gostaria que você passasse essa mensagem, é muita coisa, mas mostrasse para quem está assistindo em casa também essa mensagem. Como fazer? Porque nós estamos numa zona de conforto ainda muito grande. E daqui a pouco partimos. E a zona de conforto fica. Espero que não tão daqui a pouco. Mas enfim, obrigado pela pergunta. Obviamente eu não vou ter aqui, eu não vou cometer a imprudência de trazer uma cartilha que sirva para todas as instituições indistintamente, por uma razão. Não somos uma religião formalmente reconhecida. Não temos uma hierarquia sacerdotal rígida, não temos os centros espíritas têm uma autonomia relativa importante, razão pela qual eu acho muito arrogante, da minha parte aqui, dizer o que eu acho que deve acontecer rigorosamente em toda a casa espírita, mas eu não vou fugir da pergunta. Preste atenção no que o Gabriel vai trazer de informação sobre a experiência gaúcha, porque eu acho que o Rio de Janeiro tem muito a aprender em termos organizacionais, federativos, regionais e estaduais. Eu acho que a gente tem uma questão importante de organização federativa ou de rotinas que a gente possa tornar mais estimulantes e interessantes em nível regional. Esse é um ponto. O outro ponto: talvez o jovem não esteja tão presente quanto gostaríamos na casa espírita, porque em boa parte das casas espíritas ele é bibelô. O que é bibelô? Você pergunta para um dirigente que não é jovem na casa espírita: tem mocidade? Aí ele é como um álibi: tem. Então tem um espaço da mocidade. A pergunta certa não é essa. Qual é o prestígio e a importância que a mocidade tem no centro? Uma pergunta. 2. Se a palavra-chave é mudar ou inovar na área da comunicação, se não tiver jovem no grupo de trabalho, no GT ou na força-tarefa, encarregada de oxigenar as rotinas de divulgação, não é que ela não dê resultado, mas você vai estar abrindo mão de um capital humano. Gente, nós temos crianças de 2 anos usando iPhone. Eu acho um exagero, mas essa garotada já reencarna de olho fechado, sabendo ligar, desligar a máquina, acessar as redes, etc. Portanto, qual é o valor do jovem na casa espírita? De que maneira ele pode participar efetivamente, até participando de uma palestra pública por semana com o jovem, com alguém encarregado de acompanhar a palestra e depois dar algum toque? Formação de novos quadros, de novas lideranças, novos oradores. Em que medida o centro espírita, comandado por uma pessoa imperfeita como eu sou, está aberto a críticas? Está pronto para mudar algo que eventualmente ameace uma regra que foi estabelecida por quem hoje está no poder e talvez não tenha a humildade de reconhecer: eu não tenho hoje mais a competência para fazer isso funcionar, eu preciso abrir espaço para outras opiniões, outros encaminhamentos. Esse espaço existe na instituição ou não? Um espaço saudável, não é do confronto, é do compartilhamento de ideias, visando um eventual redirecionamento das rotinas. Esse é o ponto de partida. O que vai acontecer a partir daí é da autonomia de cada centro. Para isso ter escala, para isso se resolver em rede, e nós somos uma rede que não se comunica. Daí a importância de ouvir o que o Gabriel vai falar, quer dizer, como é que você em rede se comunica bem? Porque se a gente é rede que existe quando o IBGE apresenta os números, temos um problema, uma defasagem aí. Outras instituições talvez estejam se comunicando melhor do que nós. E mais uma vez, talvez a gente esteja precisando de ajudas exógenas, ajudas de quem não é espírita. Vou dar um exemplo. Estava falando da Ivone, né, Bezerra.
Coincidência, sábado que vem eu estou numa reunião em São Paulo com os divulgadores nacionais do CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza desde 62 um trabalho muito importante de apoio emocional e prevenção do suicídio sem nenhuma vinculação político-partidária ou religiosa, embora tenha sido fundado em 62 em São Paulo por espíritas. Vejam a grandeza desse trabalho. Eles não quiseram fazer um Tele-Kardec. É preciso existir um Tele-Kardec. O Tele-Kardec tem a sua função, mas o CVV, os espíritas que fundaram o CVV sabiam que em boa parte dos casos, para não dizer a maior parte, quem liga não está querendo ser doutrinado, está querendo desabafar. A escuta amorosa. O CVV já tem assessoria de imprensa parceira, profissional, e agência de publicidade parceira, profissional. O que eu estou querendo dizer com profissional? É uma assessoria de imprensa que está lá como empresa, visa o lucro, tem sua portfólio de clientes que pagam pelos serviços, mas adotou o CVV. O CVV eu cuido. Eu cuido porque eu gosto. E também porque tem responsabilidade social das empresas. Elas gostam às vezes de dizer assim, eu não vou te cobrar nada, mas eu vou, nos meus relatórios, meu balanço social no final do período, eu vou dizer, minha empresa apoia o CVV, gratuitamente, voluntariamente. Então o cara está tirando cacife, ele está tirando, tem um lucro sim, mas não é lucro financeiro, é lucro de imagem, de prestígio, de reputação. O CVV pediu ajuda. Para quem? Para quem não é CVV. E para quê? Para dar visibilidade ao CVV. Assessoria de imprensa e agência de publicidade em rede. Então tem o CVV, é um triângulo. CVV para cá, assessoria de imprensa para cá, agência de publicidade, trabalhando junto para fazer o que o governo federal não faz quando diz suicídio é problema de saúde pública, mas o Ministério da Saúde não faz campanha de prevenção, o Ministério da Saúde não ajuda financeiramente o CVV, etc. Então o CVV veste a camisa e diz, tudo bem, somos 2.000 voluntários que nos cotizamos para manter os postos funcionando, mas precisamos de ajuda. Como é que se faz isso? Vamos pedir socorro para quem sabe fazer divulgação. Então uma questão em aberto aqui é para um centro espírita ter a sua assessoria e sua agência de publicidade? Acho que não. Agora que de alguma forma a gente precisa ter parceiros estratégicos que nos ajudem nesse século XXI tão repleto de novidades nas novas plataformas de comunicação, a nos posicionarmos no tabuleiro da divulgação com ciência. O codificador foi aquele que mais preconizou como valor civilizatório a ciência, para dizer, aonde o espiritismo estiver descolado da ciência, ajusta o ponteiro e vai junto. Divulgação no século XXI não se faz do mesmo jeito que no século XIX. Quem garimpar textos de Kardec ou de seus correligionários falando de divulgação dá um desconto. Me desculpa, eu tenho que falar o que eu acho. Kardec escreveu preocupado com uma nova doutrina espiritualista que precisava se expandir e se irradiar com as ferramentas da época. Que eu saiba, nenhum espírito se manifestou para a codificação dizendo assim, Kardec escreve alguma coisa aí sobre o século XXI, quando teremos plataformas digitais, redes se comunicando virtualmente, televisão que é rádio, que é jornal, tudo junto numa mesma plataforma. Não era para escrever. Esse é o desafio do nosso tempo, não do século XIX. Esse é o desafio dos espíritas do século XXI. Como vai ser feito? É um trabalho em construção, mas eu dei aqui algumas pistas de como eu acho que deve começar. Bom dia, André. Vou tentar legislar em causa própria aqui. Bem, é o seguinte, qual a função que você acha que a música, nesse contexto de comunicar, principalmente aos mais jovens, né? Eu vou dar mais ou menos uma pincelada do que eu acho em relação a esse painel que a gente tem à frente da gente. O contexto que é colocado, que é o seguinte, acho que o grande boom, a grande alavanca que foi dada nas religiões neopentecostais, e principalmente na Igreja Católica, foi quando foi inserido essa comunicação musical
dentro das missas, dos cultos, enfim. O que você acha que nós espíritas, não sei se é receio, medo, preconceito, enfim, não sei. Qual o mecanismo que você acha que de repente a gente poderia estimular aos mais jovens? Porque a linguagem musical eu acho que é uma coisa que aproxima mais o jovem da doutrina. Enfim, eu te falo que eu legislo em causa própria justamente porque é uma coisa que eu detecto, entendeu? Em todos os lugares que a gente vai, toca. Arte é fundamental. Ela carimba o passaporte mais rapidamente para a compreensão. Na minha opinião, a arte é o doping do bem. A arte inebria os sentidos e você se sente prazerosamente se penetra numa determinada informação por caminhos não lineares ou racionais. Não é a razão ali que está sendo trabalhada. Eu ouvi a tua música aqui e o lado do meu cérebro, se eu estivesse sendo monitorado, as regiões do cérebro tocadas pela música de vocês não seriam aquelas tocadas quando eu estou lendo um livro espírita. Portanto, quando a gente tem longas metragens como Nosso Lar, ou o filme do Chico, ou o novo lançamento que virá, A Vida de Allan Kardec, não está no nosso planejamento estratégico, ok? Quando você discutir no seu centro, planejamento estratégico, esquece longa-metragem, não é tua seara nem a minha, isso corre por fora, mas guarda relação direta com o que nós fazemos dentro dos centros. Portanto, precisamos estar dentro dos centros, mais uma questão de mudança importante, mais atentos aos neófitos, aqueles que estão chegando na casa espírita por caminhos que me parecem cada vez mais importantes, de curiosos, simpatizantes, que estão vendo os longa-metragens, que estão acompanhando as temáticas espíritas nas novelas, que estão vendo as peças do Renato Prieto, espetáculos musicais como o de vocês ou da Leila Pinheiro, que é espírita e sempre está por aí tocando maravilhosamente. Então a gente vai ter através das artes o mesmo efeito isca que a divulgação formal tem, mas eu não estou aqui para falar de arte espírita, eu estou aqui para reconhecer o papel importante que a arte espírita tem de catalisar a atenção e o interesse, mobilizar emocionalmente as pessoas e abrir caminho para o trabalho que aí é da nossa competência. Vocês fisgaram, vocês inebriaram magicamente, e aí, passo seguinte, como é que faz? A gente tem que estar preparado. Então, aonde houver artistas, é outra questão das rotinas das casas espíritas. O jovem chega e diz assim: isso aqui está meio paradão. Eu tenho minha banda da escola, eu queria saber se eu posso fazer um show beneficente. E aí o dono, olha o ato falho, o dono do centro aí, e está sendo transmitido ao vivo, não tem volta, não tem edição. O dirigente, nas suas idiosincrasias ou preconceitos, que todos nós temos, eu tenho, haverá talvez de dizer: ah, que interessante, e qual é o gênero musical? Se falar samba, pagode, rock and roll ou qualquer outro gênero que o dirigente não goste, ou entenda que as vibrações são de baixo teor vibratório, não tem show. E aí a gente vai ver, por exemplo, e o IBGE registra o crescimento exponencial dos evangélicos no Brasil, e você vai ver a qualidade das músicas no plural, não é só gospel não, que falam de Jesus à luz da maneira como os evangélicos emprestam significado e sentido às escrituras. Há ali muita sabedoria. Você não discrimina o gênero musical. Jesus adorava festa, e festa com vinho. Então às vezes você tem um moralismo. Não, deixa o garoto tocar o sambinha dele, faz uma festa de arrecadação, não precisa ser no centro. Não, mas no centro não. Ok, tudo bem, faz ali.
mas é o acolhimento. Aí o garoto que estuda na escola fala assim: onde é que vocês vão tocar? Vamos tocar lá um show beneficente para o centro espírita. Eles deixam tocar samba? Não é no centro, é em benefício do centro. Pô, que legal, eles têm essa tolerância. Você começa a ter uma irradiação da informação por caminhos que você não prevê. E aí tem o centro espírita também que diz assim, bota em cartaz com letras gigantes: atenção ao vestuário, evite mini saia, bermuda, não sei o que, não sei o que lá. Ok, eu entendo que porventura existam excessos que precisam ser coibidos. Eu estou dizendo o seguinte: imagina você jovem, eu já fui, entrando pela primeira vez numa casa espírita, na suposição de que o espiritismo não diz, como a gente ouve por aí, que é muito atraente esse discurso. O espiritismo não diz para você o que é certo e errado, diz o que é. Você faz suas escolhas. O espiritismo reporta o quê? As leis que regem a vida e o universo. E você se posiciona. Portanto, se a pessoa vai com trajes muito devassados, obviamente vai em alguma escala possivelmente atrapalhar a vibração do centro. A maneira como você reporta isso faz toda a diferença. Então, meus amigos, a gente percebeu no século XX o descolamento de grandes contingentes católicos na direção do espiritismo. No século XXI, a gente está tendo a chance de ver como novas gerações podem, não necessariamente egressas do movimento católico, se encantar com o que nós temos para dizer e informar. E esse é um trabalho de divulgação que poderá ser regido por outras premissas ou princípios. Eu gostaria de ver mais jovens no centro espírita, eu gostaria de ver eles empoderados com atribuições mais importantes do que apenas constar sábado de 4 às 6, mocidade. Mas bota o garoto para trabalhar. Escuta, você sabe mexer nessas coisas aí? Sei. Então participa da reunião quarta-feira à noite que a gente vai estar discutindo caminhos da divulgação. Queremos ouvir você. O garoto vai dar uma aula. Tem 16 anos. PhD. Bom dia. Eu queria que você me ajudasse a como a gente constrói a pauta para o rádio, para o site, dos temas atuais, porque eu vejo muito que a gente fala basicamente da doutrina, da forma de como consolar, mas como a gente traz a notícia para dentro da mídia espírita? A notícia já está aí. Mas como a gente aborda isso como jornalista de forma que a gente tenha essa flexibilidade de trazer essa pauta e congregar, né, a doutrina, porque senão a gente fica muito focado só no Pentateuco, mas a gente tem que trazer isso para a discussão. Olha, dentro, né? A mídia espírita são muitas pelo menos as que eu tenho contato, que já fazem esse trabalho de cruzar a notícia, o factual, com a abordagem espírita em relação a esse tema. Vamos dar exemplos. Se você tem um relatório da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, registrando a partir da coleta de frutas, legumes e verduras no hortifruti alta incidência de agrotóxico pulverizado em diferentes lavouras, aí você tem lá o ranking dos campeões de agrotóxicos: pimentão, morango, tomate, coisa e tal. A gente pode discutir esse problema denunciado com suicídio indireto. A gente pode discutir aqui como o espiritismo vê a alimentação material, para o corpo material. Que cuidados alimentares se deve ter? Para comer carne ou para não é? Existe alimentação ideal do ponto de vista espírita, sim ou não? Você pegou um gancho, você pegou uma questão importante que diz respeito ao universo alimentar, e comida é um assunto que todo mundo se interessa. Não citei por acaso. Obesidade, índices epidemiológicos de diabetes. Você pega qualquer notícia na área da saúde e alimentação e cruza com a perspectiva da saúde integral, da saúde holística. Aí você faz o gancho, por exemplo, com a OMS. A Organização Mundial da Saúde não considera a saúde a ausência de doença. A definição de saúde da OMS não significa ausência de doença. Significa saúde física, mental e espiritual. Você pode fazer uma matéria sobre esse conceito de saúde.
Dias atrás saiu um relatório do clima produzido pelo painel não governamental, painel da ONU sobre mudança climática, informando que pelo andar da carruagem a gente vai chegar no final do século com o nível do mar podendo subir até 82 centímetros e a temperatura pode chegar até 4,8 graus centígrados a mais, o que seria uma mudança muito importante no planeta que nos acolhe hoje. O planeta se tornará mais hostil à nossa presença. Aí você pode novamente relativizar colocando a doutrina, mas não vem por aí o mundo de regeneração? Que mundo de regeneração é esse? Que a gente está vendo indicadores preocupantes de mudança do clima, de escassez de água doce e limpa, de destruição da biodiversidade, de desertificação do solo, menos solo fértil para mais gente comer. Que mundo de regeneração é esse? Aí você chama a doutrina espírita para ver. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade? E aí a gente pode chegar a conclusões interessantes. Eu, quando fiz essa pesquisa, entendi pelo que está lá. O livro foi editado pela FEB, eles têm lá um conselho de revisores bem maduros, que passam pente fino para ver se você está dizendo algo herético. E passou. O que está lá no livro Espiritismo e Ecologia? É perfeitamente possível e compatível imaginarmos um mundo de regeneração mais evoluído ético e moralmente, e possivelmente, não é um determinismo, destroçado ambientalmente. Portanto, essa nova humanidade, se não corrigirmos o rumo desde já, poderá ter como principal atribuição nos primeiros séculos de mundo de regeneração a reconfiguração das condições que vão aferir habitabilidade minimamente confortável e segura nessa nave azul. Você pode fazer uma reportagem cruzando relatório sombrio de mudança do clima e mundo de regeneração. Estamos aqui no Rio de Janeiro vivendo, e no Brasil isso tem repercussão também, o pesadelo do crack. E a gente tem indicadores igualmente epidemiológicos importantes das drogas lícitas, como o alcoolismo. Então a gente estigmatiza quem fuma maconha, quem cheira cocaína e o povo do crack. Mas a gente tolera no Brasil culturalmente quem bebe cerveja. Então a gente pode fazer essa leitura usando as obras básicas e algumas outras psicografadas, dizendo assim: qual é a questão fundamental alusiva às drogas dentro de um projeto evolutivo? Qual é o risco evolutivo que as drogas lícitas e ilícitas representam na nossa vida? Você pode brincar pegando Nosso Lar do livro e do filme. Eu fiz essa brincadeira, adorei. Nosso Lar é uma cidade sustentável. Primeiro, não tem carro. Não tem carro. Nosso lar é gostoso porque você anda, ou se tiver com preguicinha espiritual, recém-desencarnado, endividado, pega o aeróbus. Que a gente outro dia fez uma matéria sobre aeromóvel, que existe, movido a ar lá em Porto Alegre. Então, Nosso Lar é uma cidade sustentável? Olha que legal. Você está usando conceitos da modernidade sobre um novo urbanismo. Uma cidade que não é planejada para automóvel, uma cidade que é planejada para as pessoas. E a gente tem, no plano espiritual, um projeto de cidade que já anteviu aquilo que hoje, com muita luta, a gente está procurando reorganizar nas rotinas das cidades. Pega os black blocs, discute na tua mídia o fenômeno da violência a partir de uma resposta da juventude, nem sempre ou quase nunca consciente, não é, em boa parte dos casos, o movimento político é o espetáculo da violência, é a resposta, ou muitas respostas, pessoas jovens que encontram por ali um caminho de expressão. Não vou entrar no mérito de julgar nem de dizer de onde elas vêm, mas elas são fato, mensurável, registrável. Como o Espiritismo vê o fenômeno Black Bloc? É possível viver num mundo sem Estado, sem ordem, sem lei,
sem regra, como anarquistas que inspiram a parte politizada do Black Bloc preconiza? Qual é a visão do Espiritismo sobre a violência como resposta à violência? Na suposição de que eu fui vítima de violência policial, não vejo outra forma de responder essa agressão do que ir para a rua mascarado e devolver a gentileza. Violência gera violência. Quem transformou o mundo sem violência? Você pode lembrar da tua reportagem, os grandes missionários como Gandhi, Luther King, entre outros, que conseguiram propagar ideias com muita velocidade sem embasá-las no princípio da violência. Eu adoro reunião de pauta, e você abriu uma reunião de pauta e eu tagarela aqui, estou divagando. Apenas vejam como há um sortimento de assuntos, um repertório vasto de temas, que a gente pode, e a gente tem que escolher o tema do momento, porque esse tema gera atratividade. A sua mídia espírita chama o tema do momento, usa uma manchete, uma imagem de primeira página que vão catalisar esse interesse, e lá dentro nos meandros você está dando o toque, com respeito ao teu leitor, que você não está querendo catequizar, você está dizendo: vejam a abordagem espírita como é. Por que o Espiritismo diz que tem outro jeito de resolver, outra forma de compreender, outra resposta no agir? Obrigado pela atenção de vocês. Não percam a palestra do Gabriel.